sou o Bruno, tenho 37 anos, sou da paróquia de Moreira da Maia e, embora tenha feito um percurso habitual para a maioria dos cristãos, andei na catequese, depois acabei por ficar como catequista, a verdade é que nunca quis ser padre, nunca tinha posto essa hipótese, tanto que quando chegou a altura de escolher a minha orientação vocacional, o meu curso, fui para o curso de Biologia, porque a minha intenção era fazer investigação científica e acabei por tirar a licenciatura em Biologia, fazer o mestrado e inclusivamente fiz o doutoramento na área da evolução. A verdade é que quando estava a preparar a candidatura para o doutoramento, houve uma pessoa amiga que foi em peregrinação até Fátima, na altura 13 de maio, e eu decidi acompanhá-la com uma mensagem diária. Curiosamente, no dia 13 de maio, não era propriamente meu hábito fazê-lo, mas precisamente por causa disso decidi ir à missa. E o facto de a homilia ter começado mais ou menos da mesma maneira que a mensagem que eu tinha escrito fez-me pensar que Deus me poderia estar a chamar para outro sítio. Eu, na altura, também pertencia ao grupo de leitores, fazia parte do secretariado paroquial de catequese, mas a minha reação inicial a esse chamamento de Deus foi de rejeitar esse chamamento, tanto que durante cerca de 2 anos acabei por me afastar também da comunhão, porque se sentia que Deus queria uma coisa e eu não queria fazer a vontade dele, apesar de dizermos sempre o contrário no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, para mim na altura não fazia sentido comungar. Ainda assim, mantive-me à mesma no secretariado de catequese, no grupo de leitores, como catequista e a continuar a fazer o doutoramento. E ao longo desse tempo de doutoramento tive uma fase inicial em que me sentia bastante em baixo, bastante dividido por não querer seguir esse chamamento de Deus, até que percebi que realmente ele só fazia sentido, a minha vida só poderia fazer sentido, só poderia sentir-me bem comigo mesmo se realmente esquecesse a ideia de uma carreira científica e fosse para o seminário. Ainda assim, concluí o doutoramento, tanto que defendi a tese já na primeira semana no seminário do Bom Pastor, para onde fui fazer o ano propedêutico, e depois mesmo ao longo do curso de Teologia, o facto de ter tirado um curso antes ajudou-me bastante, não só a sistematizar melhor as várias matérias, a organizar melhor o meu estudo, etc., como na própria tese de mestrado acabei por ir um bocadinho ao tema que tinha sido da minha tese de doutoramento, da evolução, e debrucei-me um bocadinho sobre a possibilidade da relação entre a criação como ato divino e a teoria da evolução, em que tinha trabalhado durante 7 anos num laboratório, a nível da evolução molecular. E aquilo que, com base nos estudos que fiz para a tese de mestrado, a conclusão a que cheguei é que o facto de ter havido um ato criador por Deus em nada contraria a possibilidade da evolução, muito pelo contrário, a evolução acaba até por enriquecer esse ato criador de Deus, uma vez que foi um ato criador que permitiu que as espécies continuem constantemente a recriar. Relativamente ao que é para mim ser padre nos dias de hoje, para mim hoje em dia um padre tem de ser uma pessoa especialmente disponível para o povo que lhe for confiado, principalmente para a escuta, para estar atento a quem o rodeia, disponível para o que for necessário. Tem de ser uma pessoa atenta, não só às pessoas que o rodeiam, porque hoje em dia, ainda por cima num tempo de crise como estamos, há muita gente que se percebe que passa pela chamada pobreza envergonhada, que começa a ter dificuldades e não tem muitas vezes coragem de o assumir e de pedir ajuda, e portanto um padre
esse é um dos aspectos em que deve ser uma pessoa atenta. E isso alicerça-se sobretudo numa relação diária com Deus, e essa relação diária com Deus também nos permite estar atento aos sinais que Deus nos vai dando. Lá está, eu nunca pensei ser padre, mas o facto de ter sentido que Deus me chamava pela coincidência de uma homilia com uma mensagem de telemóvel, implica que uma pessoa tem de estar aberta a Deus, que nos pode chamar das mais diversas maneiras, e até como o Papa diz hoje em dia, até os próprios meios de comunicação acabam por ser ferramentas para Deus se fazer chegar. E para além disso, um padre também deve ser alguém que tente perceber as potencialidades daquilo que o rodeia, ou seja, numa paróquia há sempre diversos movimentos, cada um com a sua essência, cada um com o seu carisma, e essa diversidade que se encontra nos diferentes movimentos tem, acima de tudo, uma potencialidade de permitir uma maior unidade da Igreja quando há alguma comunicação, quando há alguma partilha entre os vários movimentos, apesar das suas diferentes características e dos seus diferentes carismas.